Você já ouviu falar sobre o método para escrever um livro chamado Snowflake? Pois fique aqui até o final desse vídeo, que este é o nosso assunto de hoje. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. O planejamento é o primeiro passo para dar início a qualquer projeto. Seja uma dieta, rotina de exercícios, lançamento de um produto, uma campanha publicitária ou um livro. Sem um planejamento, corremos o risco de tomar decisões incoerentes e que resultarão em trabalho dobrado para recomendar os furos que deixamos pelo caminho. Foi com o objetivo de ajudar no processo inicial de lançamento de um produto que surgiu o método Snowflake, que em português significa floco de neve, idealizado pelo escritor americano Randy Inger Manson. O que é o método Snowflake? O método Snowflake é um guia utilizado por alguns autores nas etapas iniciais de um livro. Ele serve para nortear a tomada de decisão sobre elementos fundamentais da história. Durante esse brainstorm, o escritor pode testar diferentes possibilidades e projetar a obra por completo, do começo ao seu final. Quais são as etapas que nós utilizamos no método Snowflake? Etapa 1. Escrever a história em uma frase. Resuma sua história em poucas palavras, sem muitos detalhes. Foque no gancho principal da narrativa. Um exemplo, o livro Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Poderia ser resumido em: detetive investiga assassinato em trem para descobrir o passageiro culpado. Etapa 2. Expandir a frase em um parágrafo. Depois de criar esta frase pequena, comece a adicionar detalhes. Ainda utilizando o mesmo exemplo que nós utilizamos do livro de Agatha Christie, o parágrafo poderia trazer informações sobre quem morreu e onde o trem estava indo. Etapa 3. Criar fichas para os personagens. Com essas informações que você criar, já é possível ter ideia de quais personagens farão parte da narrativa. Então, crie fichas para catalogar suas principais características e desvios de personalidade. Não é necessário ir muito a fundo nesse momento. Etapa 4. Expandir o parágrafo inicial em vários parágrafos. Agora que você já perfilou os principais personagens, fica muito mais fácil, então, adicionar ainda mais detalhes ao esboço que você fez. Divida o parágrafo da etapa anterior como se você estivesse contando a história a um amigo, acrescentando mais detalhes para que a trama seja compreendida. Etapa 5. Expandir as fichas dos personagens em sinopses mais completas. Hora de escrever um pouco mais sobre cada personagem. Então, nessa etapa, você tem que criar um resumo sobre sua personalidade, o seu papel na história, realmente planejando a sua jornada.
Conhecer os arquétipos de personagens pode até facilitar esse trabalho. Na etapa 6, expandir cada parágrafo em uma página. Quanto mais detalhes você conseguir adicionar, melhor. Por isso, complemente o que já foi escrito com mais informações. Agora pensando nos desdobramentos e em como cada ponto se conecta com o gancho principal da história. Vamos então para a etapa 7. Construir uma ficha detalhada dos personagens. Experiências passadas, sonhos, traumas, hobbies, motivações, todos esses detalhes são fundamentais para justificar as escolhas dos personagens ao longo da trama. Por isso, ter tudo isso catalogado em uma ficha será fundamental para os passos seguintes. Etapa 8. Criar uma planilha com capítulos e cenas. Agora que você já sabe como sua história começa e termina, é hora então de planejar a sequência em capítulos e cenas fundamentais para conduzir a narrativa até o ponto final. A dica é organizar tudo isso em uma planilha. Assim você tem um guia prático de qual evento deve ser apresentado em seguida. Etapa 9. Desenvolver as cenas como base para um primeiro rascunho. Depois de organizar, então, os capítulos, comece, então, agora a rascunhar as cenas mais importantes. Então, pensando em elementos fundamentais, decisões dos personagens e cenários. E a etapa 10, escrever seu primeiro rascunho. Após esse passo a passo, você está já pronto para rascunhar a sua história. Todos os detalhes importantes já foram planejados. Basta, então, agora desdobrar tudo que você já criou em cenas mais detalhadas. E lembre-se de que você provavelmente terá que revisar esse rascunho no futuro. Por isso, não se apegue ao perfeccionismo neste momento. Escreva da forma mais fluida possível. E depois de finalizar o texto por completo, aí sim você vai trabalhar para melhorar o que for necessário. Bem, este foi o nosso assunto de hoje. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, dê um like e compartilhe com a sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.